Bom, pessoal, então, 20 horas em ponto. Vamos dar início à nossa aula de hoje com uma super prof que vai falar sobre o sistema nervoso central. Que bacana! Eu estou muito curiosa por essa aula, eu quero muito assistir. Vou ficar aqui junto, curtindo muito, acho que vai ser incrível. E eu estou muito feliz de receber também a prof. Louise, que eu já conheço há algum tempo, para conversar com a gente e dar essa aula incrível de um assunto também incrível. Lembrando que as nossas aulas aqui fazem parte dos conteúdos também que a gente vai trazer na pós-graduação de nutrição vegetariana e plant-based do Prati Ensino, que as inscrições já estão abertas. A gente vai ter uma super pós-graduação com um currículo incrível, né, sobre atendimento de vegetarianos desde a infância até a vida adulta, todas as condutas, avaliação de exames laboratoriais, atendimento do paciente vegetariano, então vai ser uma pós-graduação bastante completa. Eu vou colocar a prof. Luísa aqui, ela já está aqui com a gente. Vou colocar ela aqui para a gente poder dar um oizinho. Vamos lá, só um minuto. Então, gente, uma responsabilidade, né? A Jéssica aí é super nutri, super referência na área, eu acompanho a Jéssica há muito tempo. Desde antes da minha formação, eu já acompanhava o trabalho da Jéssica nas redes sociais, e eu sou formada há apenas 5 anos, mas eu sou mestre em Ciências da Saúde, atualmente faço doutorado, tenho pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia da Nutrição, e também estou fazendo algumas pós-graduações, aí depois a gente vai falar rapidinho do meu currículo, mas eu pesquiso na área de neurociências e de psiquiatria já fazem 7 anos, desde a graduação eu estou inserida no laboratório, o antigo laboratório de neurociências da universidade. Nós tivemos uma reestruturação dentro do sistema da pós-graduação, e esse laboratório passou a se chamar psiquiatria translacional, que é quando a gente aborda tanto a pesquisa in vitro, in vivo, clínica e pré-clínica. Então, nós reformulamos esse nome para psiquiatria translacional, e eu trabalho, se vocês, né, depois forem ver meu currículo lá no Lattes, que é o currículo acadêmico, vocês vão encontrar muito na temática de esquizofrenia, porque dentro do laboratório nós temos grupos, e eu trabalho especificamente com esquizofrenia, mas toda essa área de sistema nervoso central e tudo mais, eu trabalho bastante. Atualmente estou fazendo uma pós em comportamento alimentar, então tudo isso a gente traz para a clínica também. Espero que a gente tenha uma conversa bem bacana hoje, coisas talvez que, igual a Jéssica falou, a gente não vê tanto na graduação, né, porque querendo ou não, nós focamos muito nas doenças do trato digestório durante a graduação, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa falar de saúde mental. De um ponto de vista mundial, do ponto de vista Brasil, agora com pandemia, nós falamos muito sobre saúde mental, e nós precisamos continuar falando sobre isso. Hoje nós vamos falar bem pontualmente sobre algumas patologias, mas existe toda uma outra abordagem também que a gente precisa estar enfatizando sobre a nutrição e o sistema nervoso central, e eu espero hoje fazer vocês expandirem um pouquinho mais, assim, a nutrição e o sistema nervoso central, essa temática tão importante aí para a formação que a gente tem que ter. Então tá, pessoal, então, como a gente já estava conversando um pouquinho antes, nós vamos conversar sobre a influência da dieta vegetariana no sistema nervoso central. Aqui rapidinho, passando o meu currículo. Sou bacharel em nutrição, me formei em 2016. Eu tenho pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia da Nutrição, sou mestre em Ciências da Saúde. Atualmente eu faço pós-graduação em Nutrição Materno-Infantil, prescrição de fitoterápicos, suplementação nutricional e comportamento alimentar. E estou no meu 2º ano, entrando no 3º ano, né, de doutorado em Ciências da Saúde. Como eu comentei anteriormente, eu faço doutorado dentro do grupo que estuda psiquiatria, então eu tenho 7 anos de experiência nessa área, e eu espero que hoje a gente consiga unir essas 3 temáticas que são extremamente importantes, principalmente para quem vai seguir, né, nessa área do vegetarianismo, vai fazer a pós-graduação aqui no Prati Ensino. Então, nutrição, vegetarianismo e saúde mental conversam muito bem entre si, e hoje a gente vai poder ver de que maneira. Aqui eu deixo os meus contatos
para atendimento, para conteúdo científico e parcerias, e o meu Instagram também. Depois a gente posso deixar ali no chat também, quem tiver dúvida, tudo mais, se tiver interesse em receber o PDF da aula, não me importa quem está passando, nem o material, os artigos que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, esse material aqui, só para a gente, né, relembrar que é a posição da Academia de Nutrição e Dietética, que fala que dietas vegetarianas adequadamente planejadas, incluindo as dietas veganas, são saudáveis e nutricionalmente adequadas e podem fornecer benefícios à saúde para a prevenção e tratamento de certas doenças. Esse posicionamento aqui é um posicionamento de 2016, ele está bem atualizado. E também fala que essas dietas são apropriadas para todos os estágios do ciclo da vida, incluindo gravidez, lactação, primeira infância, infância, adolescência, idade adulta e também para atletas. E por que é tão importante a gente estar falando, a gente estar estudando essa temática? Esse balanço aqui é um balanço dos assuntos mais comentados no Google e a gente vê um crescimento ali embaixo, a gente tem uma linha onde aponta o ano de 2004 até 2014 e do lado uma porcentagem aí de pesquisa desses assuntos. A gente tem em vermelho vegan, carne em amarelo e vegetariano em azul. A gente vê um crescimento ao longo dos anos da procura dessa temática, né? Então, nós, como profissionais da área da saúde, não sei se todos que estão ouvindo são profissionais da área da saúde, mas acredito que a maioria, então nós temos que estar atualizados, estar pesquisando, enfatizando os dados científicos sobre essas buscas. Então, por isso também se torna extremamente essencial nós estarmos afiados nessa temática. E esse outro balanço aqui é um balanço da frequência de publicação no PubMed, que é um banco de dados científico muito importante na área médica, sobre os temas vegan, vegetarian e plant-based. Então, a gente tem também um crescimento muito substancial nas publicações com essa temática. A gente vê um aumento aí bem crescente em todas essas temáticas, um expressivo, né, nos últimos 10 anos sobre o tema plant-based, então está super adequado, né, com a proposta da pós-graduação da PET Ensino, então acredito que nós estarmos também usando esses bancos de dados, com esse aumento dessas publicações, a gente precisa trazer isso a nosso favor. Então, se existe mais material científico, nós precisamos estudar mais, estar mais atentos a essa temática, não só daí pelo ponto de vista, né, do Google, mas também pelo ponto de vista acadêmico e científico. Então, rapidamente repassando, né, dados de Brasil, quantos por cento da população nós temos que são vegetarianas, nós tivemos um aumento expressivo nos últimos anos, um aumento de 75%, de 8% da população brasileira, nós tivemos um aumento para 14% da população brasileira se declarando vegetariana através do Ibope. Então, a gente também precisa estar com essa temática muito afiada, muito atualizada, também por conta disso. A população não está só pesquisando, mas ela está aderindo mais a essa dieta. E somos nós, né, os portadores do conhecimento científico para poder passar para esses indivíduos. Então, também repassando os tipos de dieta vegetariana que nós temos a dieta ovo-lacto-vegetariana, que é a mais comum dentre os indivíduos, que é onde nós temos a exclusão apenas dos alimentos cárneos. Os lacto-vegetarianos, eles excluem, além dos alimentos cárneos, os ovos da sua dieta. Os ovo-vegetarianos, eles vão excluir as carnes e os derivados de leite. E nós temos os veganos ou vegetarianos estritos, que vão excluir, além dos produtos cárneos, todo e qualquer produto que envolva resíduos, né, principalmente de origem animal. E aí a gente tem uma diferenciação técnica que é bem importante a gente falar, principalmente na área da nutrição. O indivíduo que ele faz, que ele tem uma alimentação, né, com exclusão dos alimentos cárneos e os alimentos de origem animal, ele é um vegetariano estrito. No entanto, para a nossa conduta nutricional, para a nossa conduta clínica, nós precisamos saber se esse indivíduo ele é um vegetariano estrito ou ele tem uma filosofia de vida vegana. Geralmente, esses dois pontos estão alinhados
Mas existem casos e casos, principalmente por condições alérgicas, que nós precisamos ter também essa abordagem um pouquinho, expandir um pouquinho essa ideia e tentar traçar isso com o paciente na hora da gente estar na triagem clínica com ele. Vou passar rapidinho também alguns conceitos sobre o sistema nervoso central, porque a principal diferença do sistema nervoso central se dá pela célula do sistema nervoso. O sistema nervoso central, ele é composto principalmente por um apanhado de células que nós denominamos neurônios. Os neurônios vão ser as células que vão ser responsáveis pela condução do impulso nervoso. A gente tem uma fotinho aqui, um desenho, né, porque depois eu vou passar algumas outras imagens que mostra que essa célula ela já é um pouco diferente daquela célula que a gente aprende lá na biologia molecular, onde a gente tem uma mitocôndria, todo o retículo endoplasmático rugoso, liso, um monte de gente deve estar arrepiado, assim, né, de ouvir esses nomes que a gente lá no início da graduação a gente escuta, mas, enfim, essa célula, ela é, sim, um pouco diferente. Nós notamos essas ramificações, essa estrutura, essa proteção, né, que a gente tem, que a gente chama de bainha de mielina, e não é por acaso, ela é uma célula que ela tem uma alta voltagem. Então, a gente precisa de várias condições que favoreçam esse processo dessa transmissão do sinal nervoso. Essa primeira parte que a gente vê aqui, a gente chama de corpo celular. Dendritos são as ramificações que a gente tem. Essa parte que a gente tem vinda do corpo celular, nós chamamos de axônio. E, por fim, a tão falada bainha de mielina. Guardem esse nome, porque depois nós vamos conversar muito sobre bainha de mielina. Algumas aulas atrás aqui, não sei se todos acompanharam, se todos que estão ouvindo conseguiram acompanhar, mas a gente teve uma aula sobre vitamina B12 também, que foi muito interessante, mas também falamos um pouquinho de bainha de mielina aqui nas aulas das terças-feiras. E, enfim, quando eu falo da condução do impulso nervoso, a gente tem que pensar como esse impulso nervoso funciona. Os neurônios, eles se comunicam dessa maneira que a gente está aqui exemplificando na foto. Eles se comunicam através, então, dessa condução desse impulso nervoso, que vai sair do corpo celular, vai passar aí por toda a bainha de mielina, por todo o axônio protegido pela bainha de mielina, e vai ir lá para o outro neurônio. Essa condução do impulso nervoso, ela vai indo, ela acontece em grande escala, e ela é mediada, a gente fala muito em sinapse. Então, a gente sempre vai ter a sinapse, essa comunicação que a gente tem entre o neurônio 1 e o neurônio 2, né, o pré e o pós. Então, a gente sempre vai ter um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Não vou entrar aqui em detalhes sobre como funciona, quais são as proteínas, a gente tem aí fluxo de cálcio, outros processos químicos que acontecem nesse processo de sinapse, enzimas envolvidas, alguns transtornos psiquiátricos também, mas é importante a gente saber essas pequenas nomenclaturas para futuramente a gente entender o que aumenta serotonina e aonde aumenta, no neurônio pré, no neurônio pós. Então, essas nomenclaturas são bem interessantes para a gente poder ir guardando a longo prazo. E essas comunicações entre os neurônios, elas acontecem via neurotransmissores, que vão ser substâncias químicas produzidas pelos próprios neurônios com a função de biosinalização. Então, essa fotinha aqui é aquilo que eu estava conversando, que eu não vou entrar em grandes detalhes, mas nós temos aqui, né, uma imagem um pouquinho mais próxima do neurônio pré e do neurônio pós-sináptico. A gente vê aqui, ó, a gente vê cálcio, a gente vê sódio, a gente vê algumas nomenclaturas de impulso nervoso, o canal de influxo de cálcio fechado, ou aberto, vesícula sináptica, fenda sináptica. Então, a gente precisa de uma comunicação muito criteriosa, muito diferente do que a gente está habituado a ver, a estudar, às vezes, para esse processo do sinal nervoso estar funcionante. E quando a gente fala em sistema nervoso central, a gente não pode restringir o pensamento apenas para as doenças do sistema nervoso central. A gente também tem que pensar que o impulso nervoso ele está relacionado com absolutamente tudo, desde a nossa movimentação, desde das nossas contrações musculares, todos os sinais dos órgãos funcionam dependentes de sistema nervoso central, correto? E a gente tem alguns exemplos bem clássicos de neurotransmissores, eu vou abordar só alguns aqui, como a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, e cada neurotransmissor tem uma função diferente do outro. Aqui a gente tem umas funções simples de cada um, noradrenalina como
responsável, né, pela concentração, dopamina, prazer, serotonina, humor. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente tem um processo depressivo, nós temos uma diminuição da produção, da síntese, da comunicação entre neurônios, nós temos algumas alterações em vias dopaminérgicas e serotoninérgicas. E aí, quando a gente olha a função da dopamina e da serotonina, a gente vê alteração, então, no prazer e no humor, que são sintomas bem clássicos da depressão. Então, isso está muito explicado na área da neurociência, nessa comunicação, né, dos neurônios. É só apenas uma das explicações, um dos pontos sobre a depressão. A fisiopatologia da depressão ela é muito mais complexa do que só uma diminuição, uma alteração na produção de neurotransmissores, ok? Então, é muito importante também nós falarmos de radicais livres. Estou fazendo toda essa introdução para a aula ficar um pouco mais fácil, tá? Quando a gente fala que um alimento ele é antioxidante e ele diminui a produção de radicais livres, o que são radicais livres, né? O que são essa alteração na produção, na síntese? O que um antioxidante faz? Os radicais livres nada mais são do que moléculas que têm uma alteração na sua última camada elétrica, um desemparelhamento de elétrons. Então, nós temos aqui uma molécula com os elétrons emparelhados, e essa alteração vai classificar ele como um radical livre. Nós temos radicais livres de diversas origens, mas basicamente a gente vai trabalhar dessa maneira para ficar um pouquinho mais fácil. E aí entra o antioxidante. O que o antioxidante faz? Uma molécula antioxidante é uma molécula com uma alta voltagem, uma molécula que tem bastante elétrons nas suas camadas. Então, essas moléculas, elas doam um elétron para o radical livre e vão estabilizar esta molécula, tá certo? Os radicais livres, eles estão envolvidos aí com diversos processos patogênicos, mas nós produzimos radicais livres o tempo todo. Só que nós temos um sistema antioxidante endógeno e exógeno capaz de neutralizar essas moléculas. O desequilíbrio entre a produção ou a ingestão de moléculas antioxidantes e o aumento da produção de radicais livres vai caracterizar o indivíduo em estresse oxidativo, tá certo? E daí o estresse oxidativo está envolvido com inúmeras patologias. Por isso a importância de nós sempre estarmos estudando o sistema antioxidante também. Então, rapidamente, nós temos aqui uma célula normal, uma célula que foi atacada por radicais livres, e nós vamos ter, então, uma célula em estresse oxidativo, correto? Ela já está bem alterada aí, a gente olha a morfologia, uma morfologia que aqui não é nem morfologia, né? Um desenho simples, só para a gente ter uma noção ilustrativa do processo. Então, por que eu estou falando um monte de radical livre, de antioxidante e tudo mais? O cérebro, ele é um órgão que ele tem um ataque muito frequente pelos radicais livres. Ele é um órgão vulnerável a esses ataques. Por quê? Ele tem um alto consumo de oxigênio, ele tem uma quantidade muito grande de mitocôndrias, uma quantidade muito grande de ácidos graxos poliinsaturados e também uma produção bem expressiva de enzimas antioxidantes, certo? Então, por conta de tudo isso, os radicais livres podem, lá no nosso sistema nervoso central, ocasionar alterações nos neurônios, na produção de neurotransmissores e tudo mais. E o que a gente tem, até hoje, descrito na literatura sobre o vegetarianismo e o sistema nervoso central? Não existe um mecanismo exato explicando o efeito da dieta vegetariana no sistema nervoso central. Tá, Luiz, então o que a gente vai falar hoje, né? Se não tem um mecanismo, o que a gente vai conversar? Muita coisa. Porque quando a gente não tem um mecanismo exato, a ciência está aí para isso, né? A ciência está aí para explicar, estudar, aprofundar o conhecimento sobre as temáticas, até a gente ter um processo fisiológico explicando todos esses detalhes. Então, a minha proposta hoje é mostrar para vocês o que a gente tem na literatura científica sobre essas duas temáticas e o que a gente pode tirar de proveito disso e levar para o consultório, tá? Alguns trabalhos vêm mostrando que a influência social, o estilo de vida saudável, ao aumento da ingestão de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios
e o eixo cérebro-intestino são os principais responsáveis pelas alterações, pelas influências da dieta vegetariana no sistema nervoso central. Também vale ressaltar que vegetarianos, de modo geral, quando eu sempre falo de modo geral, é importante pontuar que vegetarianismo não é sinônimo de saúde, mas os estudos mostram que vegetarianos tendem a ser mais saudáveis do que pessoas que consomem carne, tá? Isso não sou eu que estou falando, são os estudos que vem mostrando. E aqui a gente explica por quê. Ao que tudo indica, vegetarianos têm uma consciência alimentar um pouco mais ampla e demonstram uma diminuição de índice de massa corporal, uma diminuição na ingestão de bebidas alcoólicas e um aumento da prática de atividade física quando comparado a indivíduos que consomem carne. Então, a gente consegue ver que essas práticas de estilo de vida saudável, elas estão mais presentes nesse público. E eles tendem a estar mais conscientes dos fatores que influenciam a sua ingestão alimentar e a importância de um estilo de vida saudável em geral. Não sei se todos aqui já atendem ou já foram num profissional, né, que trabalha com alimentação vegetariana, mas nesses 5 anos de formação e de atendimento clínico, eu vejo que o vegetariano, ele é sim um paciente diferente do indivíduo que come carne. Ele chega no consultório já dizendo assim, eu sei que eu tenho que comer mais leguminosas. Então, eu li sobre vitamina C, tem uma diferença no ferro, né? Então, isso tudo faz parte da consciência alimentar. Então, você ter essa noção do que te agride e do que é prejudicial, do que é favorável, entra dentro desse processo de estilo de vida saudável. Então, a gente encara isso como um possível fator que influencia também o sistema nervoso central. E aí, aqui eu trago um exemplo bem clássico, que é o aumento da ingestão de frutas e vegetais que a gente tem nessa população, que são ricos em antioxidantes e que vão favorecer o funcionamento do sistema nervoso central por combater os radicais livres, por todos aqueles pontos que a gente comentou ali, que o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso, né, que é composto também pela medula espinhal, podem ser mais favoráveis aos ataques dessas moléculas. E aí é que eu separei bem ludicamente uma explicaçãozinha rápida por que o aumento da ingestão de antioxidantes e anti-inflamatórios é positivo para o sistema nervoso. A gente tem esse sistema antioxidante endógeno e exógeno. Exógeno, tudo que vem de fora. Endógeno, tudo que vem de dentro. Nosso sistema endógeno, ele é composto por algumas enzimas. Essas enzimas a gente tem aqui exemplos, né? As peróxido dismutase, glutationa peroxidase, a catalase, que são dependentes à produção, à atividade, o funcionamento de algumas moléculas, como exemplo, manganês, selênio, a glutationa peroxidase é completamente dependente de selênio. E a catalase é dependente de ferro e vitamina E. E os antioxidantes não enzimáticos, nós podemos citar aí a vitamina C, a vitamina E, os carotenoides. E todos esses nutrientes que a gente está falando, eles geralmente estão mais presentes nas frutas e nos vegetais. Então, por conta disso, seria também um ponto muito positivo para os vegetarianos. Também é encontrado menores níveis de marcadores pró-inflamatórios nesses indivíduos. A gente tem um trabalho aí, aqui embaixo está referenciado este trabalho. Esse trabalho é um trabalho bem interessante que encontrou que indivíduos vegetarianos têm uma diminuição de PCR e de IL-6 quando comparado a onnívoros. PCR, proteína C reativa, é uma proteína bem utilizada na clínica para diversos marcadores de diversas doenças, diversas patologias e alterações. E a IL-6, a interleucina 6, é uma interleucina pró-inflamatória. Então, é bem importante a gente estar avaliando esse ponto também. Esses indivíduos também apresentam uma diminuição de lipídios plasmáticos. Todo o excesso de gordura é pró-oxidante, então vai ter aquela alteração celular. Também é importante lembrar que esses indivíduos apresentam um melhor perfil lipídico, então isso vai ser positivo também no nosso sistema nervoso e para a manutenção aí de um sistema pró e antioxidante e uma menor ingestão, principalmente de lipídios de origem saturada. E também os vegetais verdes escuros são ricos, né, em ácido salicílico, que é um princípio ativo dos anti-inflamatórios. Então, a gente teria uma ingestão bem favorável de anti-inflamatórios naturais. Esse trabalho aqui é um trabalho de 2009, que eu indico muito a leitura. É uma revisão sistemática
Não sei se todos aqui têm contato com a diferença de uma revisão de literatura sistemática, um overview, mas uma revisão sistemática, uma revisão que pega outros trabalhos e avalia do ponto de vista bem crítico, bem metodológico. E esse trabalho aqui mostrou os efeitos de uma dieta plant-based no corpo e no cérebro. E o que ele mostra, né? Ele tem vários resultados aqui que a gente vê: citocinas, metabólitos, neurotransmissores, tem um ponto de interrogação aí, precursores de neurotransmissores, microbiota, hormônios, mas a gente vai dar uma focada aqui, ó. O que ele pode alterar no humor e na cognição desses indivíduos? Nós vemos aumento da motivação, alterações no processo cognitivo, regiões cerebrais envolvidas com linguagem e empatia. Eu não trouxe esse trabalho hoje, porque eu achei que a aula ia ficar um pouco grande, eu falo bastante, mas a gente tem alterações, a gente tem regiões cerebrais que são ativadas por diferentes sentimentos. E já tem trabalho mostrando, inclusive trabalho brasileiro, de São Paulo, mostrando que vegetarianos ativam regiões cerebrais mais envolvidas com empatia, quando são expostos a imagens de outras espécies sofrendo. Então, é bem bacana também a gente dar uma lida nesses trabalhos. Alterações emocionais e de personalidade, traços de personalidade, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Aqui no cantinho de baixo também, alterações gerais de saúde, diminuição de índice de massa corporal, enfim, esse trabalho aqui bem completinho, super indico a leitura. Só pontuando rapidamente, não sei, Jéssica, a gente não conversou, mas não sei se vai ter alguma aula sobre efeitos da microbiota, vegetarianismo na microbiota intestinal, mas nós temos uma alteração expressiva. Hoje em dia, a gente precisa estudar microbiota. Na área da pesquisa, a gente fala que é o nosso segundo cérebro. Se o cérebro é o carro-chefe, o segundo carro-chefe é o intestino, é porta de entrada para tudo acontece ali. Até síntese de serotonina acontece no intestino, tá? A maior parte da serotonina que a gente produz, tá? É produzida lá no intestino. Então, estudem muito intestino, por favor. Esse trabalho aqui, de 2019, mostrou que os vegetarianos, por terem um aumento do consumo de fibras, nós temos um aumento do consumo de aminoácidos de cadeia ramificada, que vão ser componentes importantes para a função e maturação da micróglia e também a integralidade da barreira hematoencefálica. Então, isso também seria uma das explicações do efeito da dieta vegetariana no sistema nervoso central. E aí, esse trabalho de 2010 é um trabalho clínico. Ele diz que vegetarianismo e saúde mental não é documentado na literatura científica. Isso em 2010, né? 11 anos atrás. Mas em 2010 nós não tínhamos muitos trabalhos dessa temática. Existiam alguns, mas sempre ainda são muito, assim, perdidos. Não tem um trabalho enxuto que diga é assim que funciona, como a gente comentou antes. Não tem um mecanismo exato que mostre como isso atua desta maneira X. Nós temos todas essas pesquisas caminhando ao longo dos anos. Este trabalho também é de 2010, é um trabalho bem bacana que eu gosto só de comentar. É um trabalho que utilizou um inventário de qualidade de vida, o SF36, que é bem utilizado na pesquisa, é um questionário de qualidade de vida bem simples. E esse trabalho mostrou que é um trabalho de intervenção dietética numa empresa, e ele mostrou que o grupo que fez uma intervenção de dieta vegetariana relatou um aumento significativo no funcionamento físico, geral de saúde, vitalidade, saúde mental, após 22 semanas, quando comparado ao grupo controle. Eu trouxe uma divisão aqui, onde eles fizeram uma dieta com 10% de gordura, 15% de proteína e 75% de carboidrato. Então, é muito importante a gente ver esses trabalhos, e aqui a gente tem a tabela que mostra os dados sobre isso. Sempre que a gente olha uma tabela, a gente precisa olhar tabelas de artigo científico, mas aqui a gente tem uma diferença quando a gente tem um asterisco, né? Aqui embaixo a gente mostra que o P é menor que 0,05 é um resultado estatisticamente significativo. Então, nós tivemos uma alteração, uma diferenciação muito importante entre esses dois grupos após 22 semanas de intervenção. Então, a dieta vegetariana, a intervenção com dieta vegetariana parece influenciar na saúde mental, na melhora da saúde mental
destes indivíduos. O que nós temos quando a gente busca num banco de dados científico? Indica o PubMed. Quando a gente pesquisa lá saúde mental e vegetarianismo, o que a gente encontra? Resultados referentes a humor, depressão, traços de personalidade, regiões cerebrais, humor e tudo isso, ortorexia também, que a gente vai conversar um pouquinho. Então, é muito importante também nós triarmos esse tipo de estudo, porque vocês vão encontrar estudos de intervenção e estudos em públicos vegetarianos. Há uma diferença entre esses dois tipos de estudo, porque a dieta de intervenção, geralmente, ela é aguda, 22 semanas. É aquele tempo ali e este indivíduo passou esse período, nós vamos avaliar período X. Existem estudos de corte, que são estudos que acontecem longitudinais, né, estudos ao longo dos anos. Então, a gente também precisa estar dando uma olhada nessas metodologias para poder entender que tipo de trabalho nós estamos estudando. Eu vou trazer alguns resultados aqui para a gente conversar. A gente vai conversar um pouquinho sobre traços de personalidade. Traços de personalidade não é uma área que nós, na nutrição, abordamos com muita... acredito que eu nunca tenho estudado isso na graduação, mas é bem interessante estar trabalhando com o pessoal da psicologia também, que eles conseguem ter uma visão um pouquinho mais ampla sobre isso, mas a gente consegue ver que indivíduos com alguns traços na personalidade, eles têm escolhas alimentares diferentes do que outros. E, de modo geral, o que os trabalhos vêm mostrando? Que os sistemas emocionais primários, eles estão ligados a áreas subcorticais e sistemas de neurotransmissores, podendo ser agrupados em dois grupos, afeto positivo e afeto negativo. Então, nós temos diferentes tipos de sentimentos quando nós estamos se alimentando ou escolhendo esses alimentos. E esses sentimentos, eles estão relacionados com o tipo de escolha alimentar do indivíduo. E, muito importante, os alimentos de origem animal parecem estar ligados a traços de personalidade da tríade negra. O que é a tríade negra? Narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Existem alguns trabalhos, existem 3 trabalhos na literatura, são poucos, não é uma conclusão científica. É importante pontuar isso. Eu vou trazer trabalhos e nós vamos discutir sobre. Nada é regra. Mas alguns trabalhos vêm mostrando que sim, há uma ligação entre o consumo de produtos de origem animal e esses traços de personalidade que são extremamente negativos. Esse trabalho de 2009, foi um trabalho dividido em 2 partes, que buscou avaliar os sentimentos primários e também os traços de personalidade da tríade negra em indivíduos onívoros, vegetarianos e veganos. Então, essa primeira parte do estudo avaliou 1.140 participantes, onde 131 eram vegetarianos e 10.009 onívoros. E aí, outro ponto extremamente importante para nós avaliarmos do ponto de vista crítico, esses estudos. Muitos estudos, maior parte deles, inclusive, nós temos um N amostral, N de número. Nós temos um número na amostra muito desproporcional. Nós conseguimos avaliar aí que nós vamos comparar 10.000 onívoros com 131 vegetarianos. Na estatística, a gente busca sempre por um pareamento de amostra. Então, a gente, teoricamente, deveria avaliar 131 com 131, ou aplicar um teste estatístico para poder ter valores bem fidedignos desse ponto de vista metodológico, tá? Então, sempre fiquem de olho na metodologia. A gente nunca lê só o resumo do artigo, a gente lê o artigo sempre inteiro, tá? Então, o que esse trabalho mostrou? Que scores mais altos para cuidado, tristeza e espiritualidade foram observados em vegetarianos e veganos. Os onívoros tiveram uma pontuação mais alta no maquiavelismo. No entanto, essa associação se perdeu quando o sexo foi adicionado na análise estatística. Então, parece que está influente. Os onívoros estão com uma pontuação mais alta, mas essa associação desaparece quando a gente estratifica por sexo. Os traços de tríade negra foram positivamente associados ao consumo de aves e carne, e o narcisismo foi positivamente ligado ao consumo de peixe, frutos do mar e ovos, enquanto o maquiavelismo e a psicopatia estavam positivamente ligados ao consumo de carne de porco. A segunda parte do trabalho avaliou 144 participantes, destes 55 vegetarianos e
veganos, então era um grupo único, né? A gente não teve essa diferenciação, e 389 onívoros, de novo, uma amostra desproporcional. Os resultados mostraram que, mais uma vez, os onívoros apresentaram uma pontuação mais alta de maquiavelismo, narcisismo e psicopatia em comparação ao grupo vegetariano e vegano. Foram observados também correlações positivas, significativas entre o consumo de carne de porco, ovos, carne vermelha, peixe, fruto do mar e aves, e maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Esse pesquisador aqui, no final do slide, vocês podem olhar o nome, eu não me arrisco a falar o nome desse pesquisador, mas é um pesquisador que tem bastante trabalho na área de traços de personalidade. Se alguém tiver interesse, eu acho bacana dar uma lida. Ele tem uns materiais bem assim extensos, bastante trabalho bacana. E aí a gente vai entrar num ponto muito crucial e importante para conversar. Ortorexia, eu acredito que seja algo que nós precisamos conversar na nutrição, porque apesar de não ter entrado ainda no manual do diagnóstico psiquiátrico, nós já temos bem claro que a ortorexia ela é um transtorno alimentar novo, que se caracteriza por um excesso de preocupação, um excesso de neurose com a alimentação saudável. O indivíduo que só come alimento saudável, o indivíduo que só se preocupa com uma alimentação extremamente rígida, extremamente preocupada, né, com essa questão saudável, sempre focando na saúde. E existem vários trabalhos associando ortorexia ao vegetarianismo, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A ortorexia é descrita, então, como um padrão extremamente rigoroso, com foco total em saúde, onde o indivíduo apenas consome alimentos saudáveis ou com fins de saúde. É um termo novo e deve ser traçado clinicamente com extrema atenção. O principal trabalho publicado com essa temática em populações vegetarianas foi publicado em 2018, então é um trabalho bem recente, tá? E a gente tem esse trabalho aqui que mostra, então, de 2017, que 7,9% de veganos foi traçado com ortorexia, 3,8% de vegetarianos e 3,6% em grupos que apenas restringiam a carne eventualmente. Então, a gente tem uma diferença aí de porcentagem nesse público que a gente precisa discutir. Então, aparentemente, veganos têm um aumento dos traços de ortorexia. E aí, ortorexia não é a gente olhar para o indivíduo e dizer assim, nossa, esse indivíduo está se preocupando demais com a saúde e ele tem ortorexia. Não, a gente sempre tem que estar trabalhando com um psicólogo, tá? Ou com um psiquiatra, porque existem escalas que a gente precisa aplicar nesse indivíduo, que o psicólogo vai nos auxiliar nesse processo para poder diagnosticar clinicamente esse indivíduo com ortorexia, tá certo? A gente nunca faz isso sozinho. Então, este outro trabalho, que aí é o trabalho de 2018, falou que é um trabalho na Alemanha, que mostra que 19% da amostra vegetariana apresentava ortorexia e 6% da amostra onívora apresentava ortorexia. Então, a gente precisa discutir isso, tá? Eu acredito que a gente tem que ver os dois lados da moeda, nem tudo é flores, né? Nada na nossa vida tudo é flores, então a gente precisa debater, porque existem alguns pontos bem criteriosos que a gente precisa quando a gente vai fazer essa associação, que não é bem assim que funciona. A ortorexia, então, é uma preocupação de consumir alimentos saudáveis extremamente puros, limpos, sem contaminação com ingredientes que não sejam saudáveis, e essa fixação por essa temática. E no vegetarianismo, a gente tem uma preocupação em consumir alimentos sem carnes nas refeições. E o objetivo aqui não é saúde, o objetivo principal é a ética. E aí, olhando para esses dois padrões, nós temos uma preocupação excessiva com a alimentação, certo? E aí nós temos algumas similaridades entre essas duas temáticas. E aqui a gente tem as principais semelhanças, como seleção específica de alimentos, tornar as questões relacionadas à alimentação uma importante área da própria vida, então a pessoa se preocupa demais com a alimentação, um foco na qualidade da ingestão dos alimentos, uma redução da ingestão de alimentos de acordo com as regras nutricionais específicas, regras nutricionais que especificam quais são permitidos e não permitidos, regras, então sempre focando muito nessa questão rígida, regras alimentares rígidas na incapacidade de permanecer flexível aos hábitos alimentares. Aqui não é flexível ao fato de comer, eventualmente, alimentos, né?
tudo mais. Então, o que a gente precisa traçar no consultório? Essa preocupação excessiva está traçando esses pequenos traços em consumir alimentos extremamente saudáveis, apenas essa fixação por essa temática, tá? A gente precisa sempre fazer um processo de transição, uma consulta muito leve, uma consulta muito tranquila com o indivíduo. A gente precisa passar essa tranquilidade. O papel do nutricionista não é fazer terrorismo nutricional, que é o que a maioria dos nutricionistas hoje em dia tem feito, principalmente via rede social. Então, às vezes, a gente está induzindo um processo de ortorexia no indivíduo. Às vezes, a grande parte dos nutricionistas tem ortorexia. Então, repensem bem a forma como vocês vão falar com o paciente de vocês e também traçar isso neles, certo? Então, a gente precisa identificar essas semelhanças ou trabalhar com um psicólogo para poder identificar ou não descartar um traço de ortorexia. Uma coisa não significa outra, nós temos semelhanças durante o processo, tá? E aí, traços de humor. De forma geral, o que os trabalhos... Eu vou trazer 3 trabalhos aqui para a gente dar uma conversada rápido. Esse trabalho de 2010 mostrou que vegetarianos parecem ter o melhor humor quando comparado a indivíduos que comem carne, mesmo com níveis de ômega 3, uma ingestão de ômega 3 menor. O ômega 3 está muito ligado ao nosso sistema nervoso central. Uma dieta vegetariana possui maior quantidade de antioxidantes, novamente aí os antioxidantes aparecendo, agora vocês já sabem o que antioxidante faz, e a redução do estresse oxidativo, então a gente vê uma redução de estresse oxidativo nesses indivíduos, e o que parece surgir um efeito muito positivo no humor. A intervenção com uma dieta vegetariana, aí aqui ó, intervenção, diferente dos outros estudos, parece melhorar os níveis de estresse, mesmo diminuindo a ingestão de eicosapentanoico e docosahexaenoico, são aí ômega 3. Este trabalho aqui é um trabalho bem bacana, de 2010, é aquele primeiro trabalho que eu mostrei, onde voluntários das comunidades adventistas do 7º dia de Phoenix, nos Estados Unidos, participaram de um estudo. Aqui a gente tem um pareamento muito legal da amostra, 64 vegetarianos versus 69 não vegetarianos, e eles avaliaram o histórico geral de saúde, um questionário de frequência alimentar, contendo quantidade de ômega 3 e 6, e foram feitos 2 testes psicométricos, escala de depressão e de ansiedade, depressão, ansiedade e estresse, o DAS, que é bem utilizado também nos trabalhos com essa temática, e o perfil de estados de humor. O que a gente vê aqui? Que em vermelhinho eu botei as coisas que a gente precisa ver que estão mais negativas para o público vegetariano, e as verdinhas, coisas que a gente vê que é positiva. A gente vê claramente que estes indivíduos ingerem uma quantidade menor de eicosapentanoico e docosahexaenoico, que são ácidos graxos tipo ômega 3. Ácido araquidônico também a gente vê uma ingestão aí, né, maior no público onívoro, uma ingestão menor no público vegetariano. E aqui a gente vê uma ingestão maior de ácidos graxos saturados no público onívoro e no público vegetariano. Eu acho que eu falei que as coisas vermelhas são negativas, mas eu acho que não é nesse slide, tá? Só coisas que a gente precisa pontuar, então, só revendo a minha frase. Então, a gente vê uma ingestão muito maior de ácido araquidônico e saturado no público onívoro e uma ingestão menor de eicose e docosahexaenoico no grupo vegetariano, tá? E aí, a gente vê uma ingestão maior de ácido linoleico, ácidos graxos ômega 6, poliinsaturados e monoinsaturados no público vegetariano. E os ácidos graxos totais, a gente também tem uma ingestão um pouco maior no público vegetariano. Isso dentro do questionário de frequência alimentar. Quando a gente parte para os sintomas clínicos, que são aquelas escalas que eu apresentei ali na metodologia utilizada, nós podemos ver, né, uma pontuação maior nas escalas no público que consome alimentos, né, cárneos. Então, a gente vê aí níveis maiores, principalmente de tensão e ansiedade e depressão nestes indivíduos, certo? E aí, puxando um pouquinho para depressão e ansiedade, a gente vê que uma intervenção no estilo de vida, incluindo uma alimentação à base de plantas, parece influenciar na melhora do estado de vida, incluindo ansiedade e depressão. Dietas vivas parecem auxiliar na melhora da percepção de sintomas ansiosos e estresse percebido, além da melhora da qualidade de vida em geral.
estudos com amostra desproporcional comparando resultados de sintomas ansiosos e estresse entre vegetarianos não vegetarianos e vegetarianos é muito observada na área científica. E ser vegano esteve associado com menor relato de sintomas de ansiedade e estresse em populações estudadas. Esse trabalho é um trabalho antigo, trabalho de 2006, publicado em 2006. Foi um estudo longitudinal australiano sobre saúde da mulher. Mais de 40 mil mulheres foram estudadas em 3 cortes. Aqui, quando eu falei anteriormente que corte, só para relembrar, são trabalhos que acompanham um público durante algum tempo. Então, esse público foi dividido em mulheres mais jovens, idade média, e mais velhas. E completou o primeiro ano, e o levantamento foi em 1996. E aí, este trabalho mostrou que o público semi-vegetariano e vegetariano teve uma pontuação mais alta para desenvolver sintomas depressivos. Eles apresentaram mais sintomas depressivos quando comparado aos indivíduos não vegetarianos. Mas, mais uma vez, eu aponto para o N amostral. Aqui em cima, debaixo do público, a gente sempre olha um estudo, né? As colunas e as linhas. As linhas geralmente são as variáveis e as colunas os grupos que a gente está estudando. E aí aqui a gente vê uma quantidade de público não vegetariano de 8.034 indivíduos, comparado a semi-vegetarianos, 827, e vegetarianos, 252, tá? Então, só esse olhar crítico para esse ponto, certo? Este outro trabalho aqui é um trabalho de 2012, que avaliou participantes que foram retirados da amostra representativa da pesquisa alemã de entrevistas e exame de saúde, realizada entre 1998 e 1999. Foram divididos em grupos completamente vegetarianos e predominantemente vegetarianos, e foram comparados com indivíduos não vegetarianos. Mais uma vez, chamo a atenção para o N amostral, 54, 190, 3.872. E uma subamostra sociodemográfica não vegetariana. E aí, a gente nota que nesse público, nós temos sintomas ao longo do tempo, a gente vê aqui, ó, sintomas depressivos, alterações, desordens, né, doenças depressivas, após um mês, após 12 meses e durante a vida. A gente vê neste trabalho aqui um aumento da prevalência no grupo predominantemente vegetariano, completamente vegetariano. E aí, de novo, a gente olha para o N amostral, tá bom? Aqui também alterações e sintomas de ansiedade e alterações, transtornos alimentares, tá bom? Então, a gente consegue ver que o vegetarianismo parece influenciar em todos esses aspectos. Este trabalho de 2015, ele se refere a dados do Centro Islandês de Pesquisa e Análise Social em 2013. E 2.150 estudantes do ensino médio islandeses foram avaliados com idade entre 16 e 24 anos. Foram avaliados sintomas depressivos, de ansiedade, relacionados com vegetarianismo e saúde mental. Para medir se os pacientes eram vegetarianos ou não, perguntaram aos pacientes com que frequência eles comiam carne e peixe. Então, foi um questionário de frequência alimentar, e aqueles que disseram que nunca comiam carne ou peixe foram considerados vegetarianos. Neste trabalho aqui, nós tivemos um resultado onde o vegetarianismo pareceu influenciar nessa população, mas também não foram resultados totalmente conclusivos, tá certo? E aí, esse trabalho aqui de 2017, foram 166 indivíduos ao final do estudo, que chegaram até o final do estudo, e foi uma intervenção dietética, que foram utilizadas diversas técnicas para uma vida saudável. Esse estudo aqui é muito legal, porque geralmente estudos de intervenção, eles acontecem em empresas. E esse estudo, ele avaliou outros aspectos além da alimentação, ele foi além, fez uma intervenção de estilo de vida nos indivíduos. E a informação sobre a intervenção prescrita foi dada em sessões semanais, de 2h30, cada uma delas, durante o período de 12 semanas, desde a primeira reunião até a última. E a dieta foi uma dieta à base de plantas com característica anti-inflamatória, com 70% de matéria-prima e 30% de matéria-prima crua e 30% deles levemente cozidos.
o diário de saúde para relatar as mudanças ou bem-estar físico, mental e emocional foi utilizado durante 12 semanas. Nessa dieta, nós tínhamos a presença de 60% de carboidrato, 20% de proteína e 20% de gorduras. E aí, este trabalho mostrou que, após a intervenção dietética, nós tivemos uma diminuição nos sintomas depressivos, de ansiedade e de ansiedade. Então, a gente vê que essa mudança no estilo de vida pareceu influenciar diretamente nesses dois sintomas destes indivíduos que passaram pela intervenção. Agora, nós vamos falar sobre a polêmica vitamina B12. Quando a gente põe no PubMed vitamina B12 e dieta vegetariana, nós vamos encontrar aproximadamente 500 e pouquinhos artigos, assim. Nós temos uma base de dados bem robusta sobre a temática, e a gente vê aqui do lado, ó, que é um gráfico de, ao longo dos anos, os níveis de produção, quantos artigos são, quanto mais a coluna é mais alta, mais produção a gente tem naquele ano. A gente vê que do ano de 56 até o ano de 2020, a gente teve uma produção muito grande com essa temática, vegetarianismo e vitamina B12. Não é para menos, né? A B12 ela está muito relacionada com o sistema nervoso central, e a gente já vai entender por quê. A deficiência de B12, aqui, essa deficiência de B12, ela deve ser bem colocada assim entre aspas gigantes, porque é o que a literatura traz como deficiência. A gente sabe que não é assim que funciona na clínica. E essa deficiência causa neuropatia, comprometimento cognitivo e depressão. Uma mielinização prejudicada, uma desmielinização, uma degeneração axonal, agora vocês já sabem o que é o axônio, e uma atrofia cerebral gera uma atrofia cerebral geral com correlações morfológicas é observada nessa população com essa deficiência de B12 severa. E a deficiência dessa vitamina vai causar diminuição de S-adenosilmetionina, que a gente vai chamar de SAM. A B12, a diminuição de B12, então, ela pode causar, além da diminuição de todas essas alterações lá no sistema nervoso central, essa alteração ela vai ser por conta da diminuição de SAM, podendo causar também uma hiperhomocisteinemia. E este processo de hiperhomocisteinemia, aumenta a produção de homocisteína e uma diminuição de S-adenosilmetionina vão implicar diretamente em mais de 100 reações bioquímicas que a gente tem no nosso corpo. Porque SAM é um doador universal de grupos metil. E esses grupos metil, eles estão envolvidos, então, em inúmeras reações bioquímicas no nosso organismo. E aí, de novo, lá, lembrando no começo da aula, nós falamos de bainha de mielina. E a bainha de mielina, ela é produzida por SAM, que é dependente de B12. Então, se a gente não tem B12, a gente não tem SAM, que não vai fazer a produção, a manutenção da bainha de mielina. E se a gente não tem bainha de mielina, a gente não tem transmissão do sinal nervoso. O nosso neurônio não consegue desempenhar a atividade dele. Aqui do lado a gente tem uma figurinha, um GIF, onde a gente tem, aqui desse lado direito, uma transmissão eficaz do sinal nervoso, ou uma transmissão onde não temos a bainha de mielina nesse neurônio e o sinal nervoso não consegue fazer sua transmissão até o neurônio pós-sináptico. E também a gente foca muito em SAM, bainha de mielina, mas a homocisteína ela também está ligada nesse processo patológico. E vale pontuar que a homocisteína e a metionina parecem comprometer diretamente o metabolismo energético cerebral, reduzindo a atividade do ciclo de Krebs. Novamente, todo mundo deve estar arrepiado, né? Eu vi ciclo de Krebs, respiração celular, mas então esse processo tão essencial para as nossas células, ele está comprometido com uma homocisteína muito alta e alterações nos níveis de metionina. O aumento da homocisteína não está envolvido só com a desmielinização, mas com transtornos do movimento, neuropatias periféricas e transtornos cognitivos. A gente bate muito na tecla da B12 com o vegetariano, mas também vale ressaltar que a porcentagem de deficiência de vitamina B12 em indivíduos que consomem carne é altíssima. Então, independente se o paciente de vocês é vegetariano ou não, a gente sempre pede vitamina B12. Principalmente no público, eu gosto muito de enfatizar no público que está estudando, públicos que demandam muito do nosso sistema nervoso central. Não só o estudante, mas a pessoa que tem um histórico de doença psiquiátrica na família. Por isso, também perguntem sobre doença psiquiátrica nas anamneses de vocês, tá bom? E
claro, né, traçar se o indivíduo próprio não tem sintomas, traços, toma uma medicação de origem que vai ter um efeito, né, psiquiátrico. Trouxe um trabalho meu, porque eu faço doutorado, sou pesquisadora também, e a gente, nesse trabalho aqui, foi um trabalho de TCC de uma aluna minha e do professor Marco Antônio da Silva, aqui na Unesc, em Criciúma. Nós avaliamos um público vegetariano e onívoro, e nós constatamos uma hipercolesterolemia isolada em onívoros e uma deficiência de vitamina B12 em vegetarianos. No entanto, nós conseguimos observar, através de testes estatísticos, né, aqui na última coluna, nós temos os valores de P, e a gente vê que, apesar da vitamina B12 estar diminuída nesse público, nós temos uma média de 238 no público vegetariano e uma média de 360 nos indivíduos, níveis plasmáticos nos indivíduos onívoros. Então, uma diferença expressiva, com P de menor que 0,01. Nós não tivemos uma hiperhomocisteinemia. Então, a gente, nesse trabalho, buscou avaliar desta maneira, mas nós temos aí alguma coisa acontecendo no nosso corpo que estamos conseguindo manter esses níveis de homocisteína ok. Neste público aqui foi um público pareado, porque quando eu fui fazer o trabalho, eu disse, eu não quero um público onívoro de 100 e um vegetariano de 30, eu quero um público pareado. Então, é bem importante também ressaltar que esses 29 onívoros e 29 vegetarianos que nós avaliamos, eles eram pareados por idade e por sexo. Então, para não ter alterações fisiológicas, principalmente fisiológicas, nessa amostra, para ela ficar bem semelhante na hora do ponto de vista estatístico, tá bom? Esse trabalho ele foi aceito na revista da Anhiggs e ele está para ser publicado a qualquer momento. Espero que saia nesse primeiro semestre. De modo geral, o que a gente pode concluir dessa aula? Que os mecanismos exatos para a deficiência de vitamina B12 e diminuição da produção e funcionalidade da SAM estão bem descritos na literatura e a gente vê uma descrição mais eficaz sobre a ortorexia nervosa nessa população. Vegetarianos apresentam diferença em sintomas positivos, ansiedade e humor quando comparado a onívoros. Os antioxidantes e o anticérebro-intestino parecem ser um dos grandes responsáveis por esse efeito do vegetarianismo no sistema nervoso central. Suplementação contínua de B12 para essa população, não vamos deixar ninguém deficiente de B12. E novos estudos devem ser encorajados, devem ser feitos e a temática deve ser cada vez mais aprimorada e vocês buscarem por artigos e materiais com esses temas para a gente aumentar a produção científica, certo? Lembrando, então, que no site da Prati Ensino vocês podem entrar lá e fazer a inscrição de vocês na pós de nutrição vegetariana e plant-based, que começa em março. Tem certificação de 360 horas e duração de 12 meses. Então, entrem lá, façam sua inscrição. Tem muito material para vocês se atualizarem, verem, debaterem. E a gente está sempre atualizado no meio científico, tá bom? Muito obrigada. E é uma temática também que nós não estamos tão habituados, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que estudar os efeitos da dieta, da alimentação no sistema nervoso central, porque é o carro-chefe de tudo, né? A gente, às vezes, pensa muito nos outros sistemas, nos outros órgãos, mas se o cérebro não está funcionando, se ele não está mandando sinal e não está mandando funcionar, porque ele manda em tudo, né? Ele diz, funciona, para. Então, se não tá, isso não está acontecendo, o resto tudo está comprometido. Então, cada vez mais a gente precisa, sim, estudar, se aprofundar e também ter um embasamento para poder arguir sobre. Quando a gente abre um banco de dados e pesquisa essa temática, vão vir inúmeros artigos sobre vitamina B12. A gente sabe, né, a nossa dificuldade de, às vezes, debater com um público um pouco mais cético, que não está se atualizando. Porque, sim, a gente precisa... Não adianta só dizer que é flores, né? Existe, sim, dano neurológico por deficiência de B12. Existe um dano muito expressivo. E aí vai da orientação correta. A gente está difundindo o uso da B12, tá poder explicando para o indivíduo por que ele não pode parar de suplementar, por que ele tem que sempre estar ali fazendo o exame, enfatizando isso.
Então, acho que todas essas temáticas, elas são pertinentes. E também, né, a temática sobre antioxidantes. Eu dei um parecer, assim, muito lúdico sobre o que são os radicais livres, sobre o que é um antioxidante, como é que... E a gente tem escalas de antioxidantes, assim, escalas, por exemplo, quem faz a regeneração de vitamina E é a vitamina C, mais a vitamina E regenera beta-caroteno. Então, a gente tem uns antioxidantes funcionando bem entre si. E a gente precisa estar estudando isso não só pelo sistema nervoso, mas por outras doenças também. Então, toda essa temática, ela também é nova, é importante, e a gente tem que estar se atualizando, né? Por isso que a pós-graduação está aí. Exatamente. E como a gente vê, né, Louise, eu tenho visto praticamente diariamente no consultório o quanto quimicamente as pessoas estão entrando em depressão, principalmente depressão mesmo, e aí usando medicamentos, né, que muitas vezes são necessários, sim, né, não sou contra eles, mas muitas vezes com todo um complexo B, daqui a pouco a gente pega um exame, um complexo B, zinco, tá tudo muito baixo, e aí a gente fica, eu sempre digo pro meu paciente, como que teu corpo vai funcionar bem se ele tá cheio de deficiências, né? Então, às vezes, a gente entra num estado químico causado por deficiência nutricional e que a gente pode tratar de maneira bem mais simples do que a gente imagina, né? Às vezes, usando suplementação, levantando níveis de B12, ácido fólico, complexo B. Então, dá para trabalhar de maneira tão legal, né? Então, eu sempre digo para o paciente, vamos levantar esse corpo, vamos botar suplemento para dentro e levantar, porque a gente consegue levantar o astral, a parte química da pessoa, né? Quando a gente sim. Sim, e também ter a sensibilidade. Acho que assim, a gente precisa ter uma acurácia para poder chegar para o paciente e entender o processo patológico que ele está passando. E também dizer assim, olha, você aumentando vitamina B6, você aumenta a serotonina. Então, vamos aumentar a ingestão de alimentos, né, fontes de vitamina B6, onde você pode encontrar, qual é o melhor horário para você está consumindo. A gente precisa estar se atualizando, porque as doenças do sistema nervoso central, elas estão incapacitando uma quantidade absurda de pessoas. Entender o processo patológico também, às vezes um paciente depressivo ele não vai responder como outro, entender a medicação, o que ela faz, o que ela tem de efeito colateral, o que tu vai chegar para o paciente e dizer assim, você está com aumento de peso, mas você não pode parar de tomar essa medicação, porque ela é importante para isso, isso e isso. A gente pode melhorar através disso, mas lá no seu cérebro, o que vai surgir? O efeito químico que a gente está esperando, além do alimento, também a medicação. Então, acho que tudo isso a gente precisa estar afiado na ponta da língua para poder conversar com os nossos pacientes. É bem complexo, né? Mas a gente tem visto bastante essa parte nutricional aí, precisando de apoio, né, dos pacientes. Hoje mesmo eu posso dizer que eu atendi bastante estados, assim, nutricionais, e quando a gente vai... E aí eu gostei que tu usou a palavra incapacidade, incapacitante. Eu sempre digo para o meu paciente, quando a gente está sentindo um pouquinho de depressão, um pouco tristinho, às vezes pode ser parte da vida, algum problema que a gente tem, mas quando a gente está incapacitado, é porque a coisa é muito mais séria. A gente está com sintomas incapacitantes de seguir a vida ou de fazer essas funções, a gente precisa trabalhar com muito mais acurácia, né? Então, a gente tem que começar a perceber, tanto nós mesmos, né, ou o profissional da saúde, processos incapacitantes do nosso paciente, né? Trabalhar o multidisciplinar, tá indicando para a consulta com o psicólogo, desmistificar a consulta com o psiquiatra, porque eu acho que hoje em dia a psicologia tá o que eu vejo, né? Eu não sou psicóloga, mas eu vejo que é muito mais fácil você dizer para o indivíduo, olha, vamos fazer uma terapia, eu vou te indicar um profissional bacana, uma abordagem legal, do que dizer, vamos no psiquiatra. Não, mas psiquiatra é coisa de louco. A gente ainda tem. Infelizmente, a gente ainda tem. Sim, o psiquiatra vai me passar medicação. O psiquiatra vai me passar medicação, eu não quero. E aí vai também da gente confiar, a gente tem um vínculo, a gente sabe, né? Formados, a gente sabe que a gente tem que ter um vínculo profissional de segurança
Então, isso também é extremamente importante. A gente está passando por um profissional que a gente confia, um profissional que tem uma conduta semelhante à nossa, que não vai chegar lá e vai dizer, ah, mas você tem que comer carne por causa de B12. Aquelas condutas raras, né? Isso. Sim. Também é extremamente essencial. Aqui, Ludmila, queria saber sobre a nossa opinião em relação à introdução alimentar vegetariana e vegana. Luiz, tu atende crianças também? Não? Sim, eu tô na metade da pós-materna infantil, sou apaixonada por gestação, apaixonada pela primeira infância. A gente, não só como veganas, a gente sim apoia e estuda muito sobre isso. Eu atendo muitas crianças também, então a Luísa acabou de dizer que está fazendo a pós dela de materno. Então, sim, mas eu vou dar uma aula de materno aqui no VegWeb do dia 9. Então, a gente vai ter uma aulinha de materno infantil também para a gente discutir essas questões assim que assolam muitas vezes os pais e os outros profissionais de saúde também. Então, para a gente entender que é uma conduta bem gostosa e que não tem mistério e que é bem legal. Não tem mistério nenhum. Quando a Jéssica vai falar um pouquinho melhor, né, na aula dela, mas quando a gente vai fazer uma introdução alimentar, de qualquer modo, a gente começa com uma alimentação vegana. Então, a gente tem uma desassociação de informação muito grande, porque daí começam a entrar os mitos, né, muito. Então, a gente tem uma introdução alimentar quase 100% das vezes vegana. Então, a Ada já disse que o vegetarianismo ele é saudável em todas as fases da vida. A gente só precisa saber qual a conduta que nós vamos tomar. Eu sempre digo, o vegetariano, o vegano, ele tem a mesma necessidade de cuidar da alimentação do que uma pessoa que come carne. A mesma, absolutamente a mesma necessidade de nutricionista, a mesma necessidade de absolutamente tudo, fazer exame e tudo mais. Então, acho que a pós está aí para desmistificar essas coisas e ensinar vocês a fazerem de uma maneira correta, simples, fácil e sem terror nutricional. Eu acredito que a pós entra para tirar mitos da gente, né? É bacanão. Bom, Luiz, vamos te deixar descansar, que eu sei que seu dia foi corrido. E tu ainda tá tirando todo o teu horário aí para falar com a gente. Até agora com a gente assistindo a aula, né? E lembrando que a aulinha da Luísa vai ficar no YouTube depois do Pra Ti Ensino. E também convidando para quem quiser conhecer, né, a nossa pós-graduação em nutrição vegetariana e plant-based, pode entrar no site do Pra Ti Ensino, no Instagram, falar comigo também no Instagram. Né? E quem precisar dos slides da Louise entra em contato, então, diretamente com a Louise ali no Instagram, que ela deixou antes aqui na aula, para a gente ir continuando nossos laços que a gente vai fazendo aqui nas aulas. Louise, muito, muito obrigada. Boa De nada. Boa noite também, pessoal. Beijão. E até terça que vem. Tem aula de novo. Certo. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchauzinho.